Capítulo 26. O Senhor promete a Isaque uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sua semente serão abençoadas todas as nações. O Senhor faz Isaque prosperar, temporal e espiritualmente, por causa de Abraão. Isaque oferece sacrifícios. Esaú se casa com mulheres heteias para a tristeza de seus pais. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Trea peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a teu pai Abraão. 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 6. Assim habitou Isaque em Gerar. 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura não me matem os homens daquele lugar por causa de Rebeca, porque era formosa à vista. 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com sua mulher Rebeca. 9. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que na verdade dou a mulher, como pois disseste a minha irmã. E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. 10. E disse a Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. 11. E Abimeleque deu uma ordem a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar este homem ou sua mulher, certamente morrerá. 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. 13. Aí engrandeceu-se o homem, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito poderoso. 14. E tinha rebanhos de ovelhas, e rebanhos de vacas, e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. 15. E todos os tossos, que os servos de seu pai tinham pavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque te fizeste muito mais poderoso do que nós. 17. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, e habitou lá. 18. E retornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes pelos quais os chamara seu pai. 19. Tamaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E 20. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram a respeito dele, por isso chamou o seu nome Azitna. 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não a porfiaram a respeito dele, por isso chamou o seu nome Breomote, e disse: Porque agora o Senhor abriu mais espaço para nós, e cresceremos nesta terra.
23 depois, subiu dali a Bérseba. 24 E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por causa de meu servo Abraão. 25 Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. 26 E Abimeleque veio a ele de Gerar, com seu amigo Alzate, e ficou chefe do seu exército. 27 E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim? Pois que vós me odiais, e me mandastes sair do vosso meio. 28 E eles disseram: Verdadeiramente vimos que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. 29 Que não nos faças mal, como nós não te tocamos, e como te fizemos somente bem, e te deixamos, e vim a casa. Agora tu és o bendito do Senhor. 30 Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. 31 E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediam-se dele em paz. 32 E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do assunto do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Achamos água. 33 E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. 34 Sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por a mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Dazemate, filha de Emon, o Eteu. 35 E elas foram para Isaque, e para Rebeca, com amargura de espírito,